O Dia Mundial da Voz foi comemorado ontem, né? Dia 16 de abril. Você sabia que o Brasil é pioneiro na iniciativa de alertar sobre a importância dos cuidados com a voz? Dá uma olhada nesse VT. Prazer estar no Revista da Cidade. Vamos falar sobre a voz. Para você cuidar da voz, tem que ser da seguinte forma. Pelo menos no meu caso, eu como uma maçã, né, que é muito bom para as cordas vocais. Gelado, nem pensar. Eu dou aula para mais ou menos 200 pessoas, todos os dias, muitas vezes ao dia. Nesses casos, eu uso microfone. A voz é o seguinte, o que ela mais requer é dormir. Um abacaxi super doce! Agora vai! Uma melancia doce, nossa gente, que isso? Eu tomo muita água e às vezes eu como um gengibre também, que é muito bom para as cordas vocais. A voz a gente tem que se preocupar muito. E para isso a gente procura sempre estar consciente, não gritar, né? Evitar tossir, procurar beber muito líquido, evitar gelado, né? São as dicas comuns dos fonoaudiólogos, né? Dos otorrinos, para nós profissionais da voz. Eu já estou aqui relaxando, ó, com um dos instrumentos que a gente vai mostrar para você agora, que são importantíssimos, não só para que você relaxe, mas também para que você tenha uma melhor voz. A gente vai entender tudo isso agora com a Mirella Guilhem, que é fonoaudióloga. Tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vinda, viu, Revista, mais uma vez. Obrigada. A Mirella trouxe para a gente aqui uma série de, digamos, instrumentos e também alguns alimentos que são excelentes para que a gente faça uso no dia a dia para ter uma boa voz. Mas antes de falar desses alimentos aqui, eu queria que você explicasse para a gente a importância que a voz tem na nossa vida, mas como identidade, como ser humano e como que a gente deve, desde a infância, já alertar as crianças para o cuidado com a voz. Exato. Então, a voz realmente ela tem um impacto muito forte, né? Ela revela toda a nossa imagem pessoal, ela tem um impacto mesmo grande nisso. Ele é um cartão de visita tanto quanto o sorriso, o rosto, o cabelo, né? Exato, o corpo, enfim, né? E só que pra gente usar bem a voz, a gente precisa ter uma voz saudável, né? E uma voz saudável, ela é uma voz limpa, uma voz sem esforço, uma voz agradável. Então, para isso, por isso que eu trouxe algumas coisas, algumas ações, né, que fazem muito bem para a voz, para a gente conseguir ter essa voz saudável, para ter uma comunicação eficaz também. Tá, mas antes disso eu quero mostrar para o pessoal de casa, para entender como é que funciona essa estrutura e aonde é que a voz exatamente é produzida e como é que ela é projetada para fora da nossa garganta. Olha só que interessante. Explica pra gente, doutora. Isso, olha, eu costumo dizer que voz é essencialmente ar. Se eu não tenho ar, eu não tenho voz. Tá. Então, como que a voz é produzida? Nós estamos vendo uma cabeça cortada ao meio, né? E está passando ar, né? Nessa região da laringe, que é no pescoço. Ali embaixo nós temos os pulmões e em cima nariz e boca. Como que acontece então a produção vocal? Através da impulsão do ar, da expulsão do ar, esse ar passa pela laringe, por esse tubinho do pescoço e dentro da laringe nós temos as pregas vocais. Através da vibração... Que é o que está dentro daquele círculo ali, né? Isso, que está ampliado ali, vibrando. Através da vibração das cordas vocais, que nós temos a emissão do som. Tá. Aí nós temos mais dois efeitos. Quais são? Esse som que é produzido pela vibração, ele vai para a boca, depois vai para o nariz e essas são as nossas fontes de ressonância. O que é ressonância? Ressonância é a amplificação do ar. Então, onde é que amplifica esse som que foi produzido pela vibração das cordas vocais, né? Então, nariz, boca e no espaço entre a laringe, que é esse tubinho aqui do pescoço, e a faringe, que é um tubo de trás. Então, essas fontes que amplificam a nossa voz. E através da movimentação de lábio, de língua, de boca, que a gente modula esse som que foi estrutura causado. complexa, né? E falar é uma coisa tão intuitiva, uma coisa tão simples da gente fazer e a gente nem para pensar, imaginar a quantidade de estruturas que estão envolvidas nisso tudo, né? Como é complexo esse movimento para a gente chegar nesse resultado. No dia a dia, coisas simples e rápidas para a gente cuidar melhor da voz. Primeira delas, não é lenda, a maçã realmente é uma ótima. É essencial para a voz. Maçã, ela possui uma propriedade adstringente que limpa a região do trato vocal. Então, muitas vezes é comum a pessoa ter pigarro, né?
que é a secreção que está um pouquinho mais grossa, uma secreção que fica entre as pregas vocais, que fica um pouco mais grossa. Então, a maçã é ótima para o pigarro, principalmente para limpar essa região do trato vocal. Em vez de ficar fazendo, vai lá e come uma maçã, que é um né? abuso vocal que faz muito, fazer isso, né? faz muito mal para a voz. Hidratação também é fantástico, precisa tomar muita água, né? Sim, muita. Então, água e água de coco também é fundamental. Tomar pequenos goles de água ao longo do dia é muito importante. Para a prega vocal, que a gente explicou lá no começo, vibrar de maneira saudável, ela precisa estar hidratada. Então, a água de coco é fundamental para isso. E tem muita gente que acredita estar tomando os 2 litros de água por dia, já estou fazendo a minha parte, estou tomando os 2 litros, mas vai lá e toma aquele copão d'água de uma vez e fica um período longo sem tomar água. Exatamente. Isso não é saudável. Não é saudável. É importante tomar água, mas é constante, ao fracionando, longo do dia. Né? E outra coisa que é importante, quando a gente toma ao longo do dia, quando a gente engole, a laringe ela sobe e desce. Prega vocal é músculo, então essa subida e descida promove o alongamento do músculo. Alongar o corpo é bom, alongar a voz também é bom, né? Então isso é importante. Agora a gente tem aqui também um equipamento que eu estava mostrando até no começo, que eu achei bacana. Relaxar é legal para deixar a voz sempre saudável? Principalmente nessa região cervical. Isso aqui é bom. Quando a gente carrega muita tensão aqui, a voz também pode ficar tensa, porque como eu disse, é músculo e os músculos funcionam em cadeia. Então, se tem tensão aqui, pode causar uma tensão na voz também. Exatamente. O que mais você trouxe aqui? Aparelhinho para fazer inalação também é bom? Isso. Como eu disse, voz é essencialmente ar. Então, a gente precisa respirar bem. Respiração é fundamental, coordenar essa respiração. Mas para a gente coordenar a respiração, eu tenho que estar com as vias nasais limpas. Saudáveis. Então, a inalação ou vaporização é extremamente importante. Outra coisa que faz muito bem é gargarejo com água morna e um pouquinho de sal. Também é fundamental. Então, coloca um pouquinho de água morna. Num é só tirar copo. daqui? Isso. Tem que abrir aqui antes? Abre aqui, isso. Essa garrafa eu não conheço, é muito chique, peraí. É que ela aquece já. Ah, legal. Então põe quanto de sal na água? Põe uma colher de café em um copo de água. Um copo cheio desse aqui? Isso, um copo cheio. Uma colher de café, ou meia e meio copo. Exato, exatamente. Coloca um pouquinho de... uma pitadinha de sal e faz gargarejo. Exato. Se não tiver o sal, só com a água morna também pode ser. No banho, pode aproveitar a água morna do banho e fazer o gargarejo, é ótimo. E essa inalação a gente faz então com soro fisiológico no dia a dia? Com soro fisiológico ou água, né? Não há necessidade de remédio. É importante que fique todo mundo atento, mesmo porque a Ana Paula acabou de avisar logo no começo do programa que a umidade do ar hoje deve atingir aí uma faixa preocupante de 30%. E isso afeta a nossa saúde no geral, inclusive as cordas vocais. Com certeza, afeta ar-condicionado também. Agora, não tem como a gente viver sem ar-condicionado. Então, água, gargarejo, fazer vaporização, limpar o nariz é fundamental para E uma maçãzinha na bolsa sempre. Sim, com certeza. Vou deixar então aqui um agradecimento para Mirela Guilhem, que é fonoaudióloga, esteve com a gente aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Bom, sempre a revista, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Até.